Olá, boa noite para você. Está no presídio de Pedrinhas Victor Ian, o motorista que dirigiu o veículo que provocou a morte de 5 pessoas na madrugada do dia 8 do mês passado, na Avenida Carlos Cunha, em São Luís. Esta semana, a defesa de Victor Ian entrou na justiça com pedido de habeas corpus. Pesquisa do IBGE mostra o Maranhão com a menor renda média por pessoa no país. Familiares de pacientes com câncer cobram em protesto retomada de atendimento no Hospital Aldenor Belo. A fundação que mantém o hospital confirmou que na próxima semana o tratamento quimioterápico vai ser retomado. Deputado federal Bira do Pindarel, entrevistado de hoje no JG, em pauta o relatório dos direitos humanos na Amazônia, entregue no Sínodo do Vaticano. O Jornal da Guará desta sexta-feira, 18 de outubro, está começando agora. Está no presídio de Pedrinhas o motorista Victor Ian, que dirigiu o veículo que provocou a morte de 5 pessoas na madrugada do dia 8 do mês passado, na Avenida Carlos Cunha, em São Luís. Victor estava internado em um hospital particular há mais de um mês. No presídio, ele foi encaminhado ao Núcleo de Saúde, o setor para detentos internados. Victor Ian chegou ao complexo penitenciário São Luís na noite de ontem. Ele passou 40 dias internado no hospital particular após se envolver em um acidente no dia 8 de setembro deste ano que causou a morte de 5 pessoas. O caso foi registrado na Avenida Carlos Cunha, no bairro Jaracati. Victor está sendo acusado pelo Ministério Público como autor dessas mortes com dolo eventual, que é quando prevê o crime. Tese negada pela defesa de Victor, que afirma que houve um acidente de trânsito e que a causa não foi pelo excesso de velocidade, mas devido aos problemas de sinalização da avenida e à ausência de barreiras no local do acidente. No caso do Victor, a lei nos alberga em entender que ali não ocorreu dolo eventual, mas ali ocorreu acidente de trânsito. Por quê? Porque é uma via mal sinalizada. Todo e qualquer motorista que transita na Avenida Carlos Cunha, no sentido Calhau-Centro, quando chega no final dessa via, toma um susto. Por quê? Porque não há sinalização nenhuma que a via não vai mais seguir de forma direta, não há sinalização nenhuma que haverá um retorno posteriormente. Tanto é que era mal feita a via, prova disso, que 2 dias após o acidente, a prefeitura começou uma obra lá modificando a via. Então, a própria prefeitura assume um erro de uma via mal feita que corria risco de acidentes para qualquer pessoa que estivesse transitando ali naquele local. Esta semana, a defesa de Victor Ian entrou na justiça com um pedido de habeas corpus, já que, segundo eles, nesse caso, não cabe o pedido de prisão preventiva. O Victor, ele é servidor público, concursado, é um rapaz que passou em concurso público aos 17 anos de idade, assumiu aos 18 anos, tem residência fixa, família constituída, profissão lícita e comprovada nos autos. A prisão a qual ele está submetido é uma prisão preventiva, que é uma prisão processual, que o nosso ordenamento jurídico diz que ela só pode ser decretada se ela for essencial ao processo, se ele não fosse furtado o processo, não fosse furtada a aplicação da lei penal, ou se ele voltar a reincidir no mesmo crime. Então, o Victor não se encaixa em nenhum dos requisitos para a manutenção ou decretação de uma prisão preventiva. As investigações sobre o assassinato do administrador da feira da Coab, Dimas Garcia Araújo, abriram outras versões para o crime, para um suposto esquema de extorsão. O administrador foi morto a tiros ontem pela manhã, dentro da feira. A polícia investiga os motivos que levaram ao assassinato de Dimas Garcia Araújo, na manhã de ontem na feira da Coab. Ele era o administrador do mercado. A primeira versão do crime é uma possível disputa por espaço de venda na feira. O acusado, conhecido como Nilson, vende peixe e é dono de 4 boxes. Com a saída dos feirantes para a área externa, por causa da reforma, ele ficaria com apenas 3.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Bom, a gente instaurou um inquérito policial para apurar a autoria, as circunstâncias do crime, a materialidade, toda a dinâmica do crime que ocorreu ontem, né? Esse inquérito policial já tem uma autoria definida, a gente já conseguiu elementos de prova que apontam o autor, né? Um dia depois de discutir com Dimas, o acusado teria atirado 5 vezes contra ele. 3 tiros atingiram a vítima. O acusado pelo crime se chama Robert Nilson do Nascimento Oliveira. Ele tem 48 anos. De acordo com a polícia, ele deve ser indiciado por homicídio qualificado, considerando o motivo torpe e o fato de não ter dado possibilidade de defesa à vítima. Nas redes sociais, circulam áudios sobre um suposto esquema de extorsão na feira. Isso também é investigado. Todas as informações que chegarem à polícia estão sendo averiguadas, né? É óbvio que a gente tem que investigar todas as circunstâncias do crime. A gente certamente vai ouvir todos os envolvidos, vai ouvir também os administradores da feira, alguns feirantes, né? Para poder entender toda a dinâmica do crime, todas as circunstâncias que levaram o autor a praticar esse delito, né? A Defesa Civil do município vai pedir a interdição de 2 plataformas do terminal de integração da Praia Grande, no centro de São Luís. Uma vistoria realizada hoje por órgãos ligados à Prefeitura, Corpo de Bombeiros e o Ministério Público constatou uma série de irregularidades que colocam em risco, claro, pedestres e passageiros. Em setembro, uma decisão da Justiça determinou a reforma imediata no terminal, mas até o momento nada foi realizado. Segundo a Prefeitura de São Luís, a responsabilidade pelas obras é do consórcio das empresas de ônibus. De acordo com o relatório do Ministério Público, laudos apontaram que existem 20 pilares de sustentação do terminal que estão comprometidos. A Promotoria do Consumidor, Lítia Cavalcante, a promotora, disse que aguarda o envio do relatório da inspeção de hoje para determinar a interdição. A decisão deve sair pelo menos aí até segunda-feira. A gente vai acompanhar, claro, e vai trazer essa informação aqui para você. Nós acompanhamos aqui o drama da suspensão do pronto atendimento e cirurgias no Hospital Aldenora Bello. A situação continua bem difícil. E em protesto, familiares de pacientes que vêm do interior do estado denunciaram que há pelo menos 2 meses estão faltando medicamentos que suspenderam o tratamento de quimioterapia. O câncer não espera. Com esse apelo, mães de crianças com câncer em tratamento no Hospital Aldenora Bello se reuniram em praça pública para mostrar que pacientes estão morrendo enquanto os atendimentos não são normalizados no hospital. Há 2 anos, o filho da dona Renilda faz tratamento na unidade. Eles são de Santa Rita e vêm a São Luís para realizar as quimioterapias. Rotina interrompida há 2 meses, quando a falta de medicamentos parou o tratamento do menino de 14 anos. Nós estamos aqui só para ser atendido, para nossos filhos ficar bem, estar recuperado. No momento, meu filho está com vai fazer 2 meses que está sem o tratamento, sem fazer E a tendência, até o médico mesmo chegou a falar para mim, olha mãe, o câncer não espera. Essa situação chamou a atenção de voluntários. O movimento Abrace a Vida foi criado para fortalecer a luta dessas mães. Então eu me sensibilizei muito e junto com outros amigos a gente criou um movimento chamado Abrace a Vida. É espontâneo, a gente está querendo somente ajudar as pessoas que não têm o que fazer. Então hoje nós organizamos esse ato aqui, que é o primeiro ato, e futuramente nós vamos atrás dos nossos representantes, que são os deputados federais, estaduais, senadores e governador. Porque nós temos o poder de trazer a população o que está acontecendo, mas eles têm a caneta na mão, eles têm a verba. O serviço de pronto atendimento do Hospital do Câncer Aldenora Bello foi suspenso por falta de recursos no dia 2 de outubro. Essa semana, a situação foi debatida por deputados da Assembleia Legislativa do Estado. A cobrança está em torno do repasse dos recursos do Fundo Estadual de Combate ao Câncer.
O repasse não estaria sendo feito devido ao Conselho do Fundo não autorizar. Quem mais precisa da assistência tem buscado os esclarecimentos. Nós resolvemos então vir para a rua para pedir esclarecimento não só do hospital, mas para pedir esclarecimento do poder público, porque os repasses que são feitos também não são suficientes para suprir as contas do hospital. O déficit é maior. Enquanto isso, nos cartazes, a lista de medicamentos em falta e o lamento pela morte de mais uma criança que, ao não ser atendida no pronto atendimento do hospital, foi levada para uma unidade de pronto atendimento e não resistiu. Hoje nós estamos de luto hoje com a saúde de São Luís do Maranhão. Bom, sobre isso aí que a gente acabou de mostrar, a Fundação Antônio Dino, que mantém o Hospital do Câncer Aldenora Bello, informou que a partir do dia 25 o tratamento quimioterápico vai ser retomado. Ainda em nota, confirmou que a Secretaria de Estado de Saúde realizou o pagamento da terceira parcela do convênio do auxílio ao custeio. Que estão programadas reuniões com o Conselho do Fundo Estadual de Combate ao Câncer que podem determinar uma solução definitiva para o problema de custeio do Hospital do Câncer Aldenora Bello. Bom, em nota, nós também ouvimos aí a Secretaria de Estado de Saúde que informou que, olha só, foi repassado o envio emergencial de R$360 mil dos recursos próprios da Secretaria e o envio de medicamentos para a retomada imediata do tratamento das crianças que são assistidas pelo Hospital Aldenora Bello. Olha aí, pelo menos uma informação, uma notícia que pode trazer esperança para os pacientes e os familiares que precisam do atendimento no Hospital Aldenora Bello. E o procurador da República no Maranhão, Hilton Araújo de Melo, e mais 9 procuradores dos estados do Nordeste entraram com uma ação contra a União, motivada pelo derramamento de óleo que atinge o litoral. O processo pede que a Justiça Federal obrigue o governo federal a acionar em 24 horas o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em águas que estão sob responsabilidade da União. Os procuradores cobram medidas para minimizar os danos ambientais e evitar prejuízos para a saúde pública. Para o Ministério Público, a União está sendo omissa. No Maranhão, já foram 12 pontos atingidos pelas manchas de óleo, entre eles a Praia de São Marcos, em São Luís, a Praia Canto dos Atins, em Barreirinhas, e a Ilha do Livramento, em Alcântara. E a seguir, uma entrevista aqui no estúdio com o deputado federal Bira do Pindaré. Eu volto já já. Continua aqui comigo. A eleição do Diretório Estadual do PT, que estava marcada para este domingo, foi suspensa. Segundo o atual presidente petista no Maranhão, Augusto Lobato, a medida foi tomada por existir indícios de fraudes no processo de eleição direta com votos até de filiados já falecidos. A decisão da executiva pode ser contestada para o Diretório Nacional, que somente vai se reunir no dia 14 de novembro, ou seja, a nova direção do PT aqui no Maranhão só deve ser escolhida no final do próximo mês. E o senador Roberto Rocha é um dos convidados do primeiro seminário de especialização em gestão pública, que é promovido pela Universidade Federal do Maranhão, que começa hoje. Relator da reforma tributária, o parlamentar defendeu em discurso no Senado que a receita do IPVA passe a ser integralmente destinada aos municípios. Atualmente, a receita desse imposto é dividida, sendo 50% para o Tesouro Estadual e 50% para os municípios. Em 2018, foram arrecadados 45 bilhões de reais em todo o país com o IPVA. Os municípios serão os mais beneficiados. Há uma premissa, não pode diminuir a carga tributária, também não pode aumentar agora. Mas os municípios ganharão por quê? Atualmente não paga IPVA, por incrível que pareça, avião, helicóptero, lancha, iate. Paga moto, carro popular, mas esses não pagam, vão passar a pagar.
O ano passado, o IPVA arrecadou 45 bilhões no Brasil. E a proposta coloca todo o IPVA para as prefeituras. Atualmente é meio a meio, Estado e municípios. Além disso, o ITCMD será integralmente das prefeituras, de tal modo que haverá com isso um incremento nos municípios de algo em torno aí de 25% a 30%. Eu queria dar essa informação aproveitando a presença dos prefeitos e o momento em que o Senado vota uma matéria tão importante para os municípios do Brasil inteiro. Deputados federais entregaram em reunião paralela ao Sínodo em Roma o relatório Direitos Humanos na Amazônia. O Sínodo é a reunião de bispos da Igreja Católica que, nesta edição, discute a Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia íntegra. Na comitiva estava o deputado federal Bira do Pindaré, com quem eu já converso aqui no estúdio. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Boa noite, Bianca. É um prazer estar aqui. Bom, sobre esse relatório de direitos humanos na Amazônia, que essa comitiva levou até Roma, foi uma reunião paralela, até porque o Papa não permitiu o acesso de militares, de políticos ao sínodo, né? Quais foram os diagnósticos levantados? O sínodo é um evento fechado dos bispos no comando do Papa Francisco. Então, a nossa participação foi em evento paralelo, onde os bispos se deslocaram até o nosso encontro para receber o relatório e também ouvir a nossa explanação, além de apresentar questionamentos. Então, um relatório bastante denso sobre a questão dos direitos humanos na região amazônica brasileira, abrangendo aí temas como, por exemplo, as comunidades tradicionais, as ameaças que elas sofrem hoje, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeira de coco, questão de etc. demarcação de terras também. A questão fundiária também estava pautada lá, a questão da violência, do trabalho escravo, do desmatamento em si, da grilagem, enfim, tudo isso compôs, né, esse relatório que agora servirá de subsídio, né, porque ele foi muito bem acolhido, foi um momento inusitado dentro do sínodo e a gente se sentiu muito honrado em fazer parte dessa comitiva representando o parlamento brasileiro em Roma, né, discutindo com os bispos uma temática que é de interesse mundial. Deputado, alguns deputados que integravam essa comitiva comentaram que no atual governo do presidente Jair Bolsonaro houve uma piora da situação dessas comunidades amazônicas, quilombolas, o desmatamento. Isso vocês levaram nesse relatório? Sim, nós relatamos. É bom frisar que o sínodo não foi convocado em razão dos episódios mais recentes de queimadas na Amazônia. O sínodo é uma convocação anterior a isso, de 2017, mas coincidiu, né, com o fato desse atual governo estar tendo um completo descaso em relação à questão ambiental. Começando pelo seu discurso, que é um discurso que estimula, né, os crimes ambientais, e passando também por todo o desmonte da estrutura de fiscalização existente no país. Ataque ao IBAMA, ao ICMBio, ao INPE, todas as estruturas de controle e fiscalização em relação à questão ambiental estão sendo desmantelados no atual governo. E esse elemento, essa informação, nós levamos também aos bispos presentes lá em Roma. Deputado, também houve um movimento aí de quem é pró-Bolsonaro, falando que essa reunião, essa ida da comitiva a Roma, onde temos deputados do PSB, como o senhor, PT, PCdoB, partidos que fazem oposição, transformaram isso num palco de discussão política. E foi uma discussão política mesmo, porque discutir a Amazônia é discutir a política pública de proteção do meio ambiente, de proteção à vida, né? A criação de Deus, porque a natureza não é criação nossa, é criação divina. E a igreja, ela está trazendo uma reflexão por uma teologia que eu acho extremamente comprometida com a realidade de toda a humanidade. Que, afinal de contas, se a gente não cuidar da criação de Deus, quem é que vai fazer isso? Como é que a gente se preserva e como é que a gente preserva o conjunto dos bens deixados pela criação divina? Então, eu acho que a igreja cumpre um papel fundamental para a história, né, ao tomar uma iniciativa de debater esse tema, né, que nos impacta diretamente, porque nós, maranhenses, o Maranhão, também é a Amazônia.
Deputado, aproveitando aqui que o senhor é coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades quilombolas, está programado aí para entrar em pauta nesta semana a votação do Acordo de Salvaguarda Tecnológico entre Brasil e Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre esse acordo? Olha, nós não temos absolutamente nada contra fazer acordos e, sobretudo, garantir o funcionamento da base de Alcântara. É fundamental que a base de Alcântara funcione e que isso traga benefícios para o Maranhão e para o Brasil. Deputado, qual é a nossa preocupação? Mas existe um movimento também de alguns deputados federais que são contrários por conta da situação dos quilombolas. Perfeito. Eu sou um deles, de que entendo que os quilombolas precisam ser respeitados, ou seja, nós não podemos separar, né, aquilo que interessa ao funcionamento da base, né, daquilo que diz respeito aos direitos das comunidades. Eu acho que as comunidades precisam ser beneficiadas pelo projeto e não prejudicadas. Então é preciso que a gente faça um debate muito forte, muito intenso, de defesa dessas comunidades para garantir os direitos que elas têm, porque é protegido pela Constituição Federal. A votação está prevista para a próxima semana. Eu quero saber sobre essa conversa, essa contrapartida. Vai acontecer quando? Depois da votação? Pois é, eu acho um equívoco isso. A forma de condução não está sendo a correta, né? Porque no mérito, toda a bancada do Maranhão é favorável, ninguém é contra. Agora, no que diz respeito ao procedimento, tem sido conduzido de maneira muito equivocada na minha visão, com matéria em regime de urgência, sem fazer o debate com a profundidade necessária, sem fazer consulta prévia às comunidades quilombolas. Eu acho extremamente lamentável que a condução tenha sido essa. E acho que a gente corre um sério risco de repetir os erros do passado, porque lá atrás, quando implantaram a base, também fizeram as coisas erradas e talvez por essa razão é que a base nunca tenha dado certo. Deputado, até nós noticiamos ontem aqui no Jornal da Guará sobre essa votação que está prevista para a próxima semana, em regime de urgência, e ficou definido lá um acordo em sessão nesta semana de que a oposição não ia causar nenhum tipo de bloqueio. Como é que foi esse acordo? Na verdade, foi um entendimento em plenário para que a votação a discussão pudesse ser encerrada, né, e adiada a decisão para terça-feira, numa tentativa ainda de manter algum diálogo, de buscar um entendimento sobre a questão, né? Mas se não houver nenhum avanço nos diálogos aí dos bastidores do Congresso Nacional, da Câmara Federal, certamente vai ser votado como o primeiro ponto de pauta na próxima terça-feira. Então, como é que vai ficar a situação das comunidades quilombolas? Nós vamos lutar. O que está previsto? Bom, nós vamos lutar para que elas não sejam expulsas das comunidades, né, dos seus territórios. Esse é o nosso compromisso maior, de que nenhuma comunidade seja expulsa. E essa batalha vai ser uma batalha muito grande, porque a gente sabe, a Folha de São Paulo revelou que há intenções no governo de fazer deslocamento, mais uma vez, de comunidades lá no município de Alcântara. Então vai ser uma batalha muito grande, tremenda, né, e aí vamos ter que usar as armas possíveis dentro de um debate democrático e republicano. Bom, deputada, a gente está vendo aí a movimentação partidária de políticos, deputados estaduais aí entrando até numa discussão, quem vai ser pré-candidato à Prefeitura de São Luís. O senhor está em Brasília representando o Maranhão lá. Eu quero saber, bom, se a gente abre os sites, tem blogs, redes sociais, falam que o senhor é pré-candidato à Prefeitura de São Luís, só que eu ainda não ouvi do senhor. É pré-candidato? Eu já coloquei, Bianca, meu nome à disposição do partido, né? Mas cabe ao partido fazer esse anúncio oficial, de maneira que eu estou sendo muito respeitoso nessa construção, até porque eu acho que esse ano é um ano de trabalho, né? O primeiro ano como deputado federal, eu tenho me dedicado totalmente ao mandato como parlamentar. Mas já coloquei meu nome à disposição do partido, há um consenso no partido em relação a isso, e no momento próprio nós vamos nos dedicar inteiramente à construção dessa pré-candidatura que depois vai virar uma candidatura. Mas estamos sendo cautelosos, não precisamos colocar os carros nas frentes dos bois. Não é hora de campanha eleitoral. Eu estou vendo muito candidato já fazendo campanha antecipada e isso é estranho, ao meu ver, né? Porque nós estamos a um ano da eleição. Então eu acho que a gente precisava se dedicar um pouco mais aos problemas que a população enfrenta em todas as áreas, na questão do emprego, na questão da saúde, da educação, etc., para depois a gente pensar em eleição. Mas, infelizmente,
parece que a pressa é maior, né, do que essa consciência cidadã que a gente precisa ter nesse momento. Deputado, essa reunião com o PSOL, com os representantes do PSOL que o senhor teve agora, hoje, você não está foi muito essa bem reunião? Informada, viu, Bianca? Acompanhando as suas redes sociais. Redes bom, sociais hoje é uma grande fonte de informação. É verdade. Aí eu estava acompanhando, antes de começar o jornal, as suas redes sociais, eu vi que teve uma reunião com representantes muito importantes do PSOL. Isso. Existe uma possibilidade de o senhor estar costurando algum tipo de acordo aí para essa candidatura? Nós estamos dialogando, né, com vários partidos, procurando buscar também uma aliança, né? Temos um bom diálogo com o PSOL, com o PT, né? E estamos buscando também outros partidos que possam também estabelecer aí um canal de entendimento para ver se a gente consegue marchar unidos nessa campanha eleitoral de 2020. Mas é uma construção, é um diálogo que está apenas no início, mas se Deus quiser, vai dar certo. E como é que tem sido essa resposta dentro do PSB? Muito positiva, há um consenso total, né? Bem diferente da eleição anterior, né? Completamente diferente, né? Nós não temos nenhum obstáculo, graças a Deus, portanto, estamos com o caminho completamente livre e desimpedido para construir essa candidatura na capital, em São Luís. Deputado, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal da Guará. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, O Bianca. espaço continua aberto. Obrigado. E logo mais, os números da pesquisa do IBGE que mostram a distribuição de renda no país. A situação do Maranhão é bem complicada, eu conto já, depois do intervalo. Foi sancionada sem vetos a lei que define como será o rateio, a divisão dos recursos do leilão de petróleo do pré-sal, que será realizada no dia 6 de novembro. O Maranhão terá direito a receber, olha só aqui na tela, acompanha comigo, 1 bilhão e 44 milhões de reais. Desse valor, 560 milhões vão ser destinados para o governo do estado. Os municípios vão receber um pouco mais de 400 milhões de reais. Bom, vamos ver a situação aqui em São Luís, a capital. A Prefeitura de São Luís vai receber, olha só, sim, mais de 57 milhões de reais. Então, lembrando que os estados terão que usar esse dinheiro para pagar despesas previdenciárias. Já os municípios poderão escolher entre despesas previdenciárias e investimentos. Você já ouviu aquele provérbio, uns com tanto, outros com tão pouco? Pois ele se aplica muito bem ao levantamento do IBGE sobre a distribuição de renda no Brasil. Aliás, a falta de distribuição. Por aqui no Maranhão, a situação é mais complicada ainda. O estado tem a menor renda média por pessoa no país. Você conseguiria viver com R$ 413 por mês? Metade mais pobre da população do país, cerca de 104 milhões de pessoas, vive com este valor. O dado é de 2018 e traduz a desigualdade de renda no Brasil, recorde no ano passado. E como se chegou a este número? Através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. A pesquisa começou em 2012. Carlos Henrique não vive neste limite. Na casa dele moram 2 pessoas, ele e a esposa. Os 2 trabalham. A renda média é de quase R$ 2.000. Apesar de viver em casa própria, tem mês que por aqui o dinheiro é só para pagar contas. Olha, quase nada, né? Porque a gente sabe que o custo de vida hoje está altíssimo, graças a Deus que a gente não vive de aluguel, né? E a gente passa, às vezes a gente passa porque quando Deus quer, mas graças a Deus a parte da alimentação, a nossa residência, graças a Deus, muito a Deus, é que não falta, né? É preciso um malabarismo para tirar desse valor tudo. Alimentação, energia, gás, roupas. Para o lazer não sobra quase nada. Aí ele usa estratégias. Não tem. Só quando é uma resenha com um colega, que cada um, no final de semana, vem por mês, cada um dá R$10 para poder comprar, para poder se vestir, ver bater uma pelada. Quando chegar a gente faz só uma vaquinha, todo mundo, cada um dá R$10 para poder passar o dia, né? Porque às vezes se você sair sozinho, você não tem o lazer, porque é tudo caríssimo.
O Carlos Henrique e a família dele não estão sozinhos nessa situação. O Maranhão é o estado brasileiro com a menor renda per capita do país e, de acordo com a pesquisa PNAD, em 2018, cerca de 40% de todo o rendimento do estado ficaram com apenas 10% da população. E aí o que sobra se torna pouco para ser dividido com tanta gente. De acordo com a pesquisa, 1% da população do país tem renda média de mais de R$16 mil ao mês. E mais de 10 milhões de pessoas, 5% da população brasileira, sobrevive com até R$51 ao mês. Para este economista, o resultado é reflexo da grave crise econômica que o país vive até hoje. No recorte para o Maranhão, o cenário é herança de décadas. O cenário do Maranhão ele não mudou muito de décadas passadas. É um estado muito pobre, com renda per capita muito pobre e com renda domiciliar também muito baixa. Entre as mais baixas do país, na realidade, a mais baixa. Ele aponta possíveis perspectivas de mudanças. A principal medida que poderia imediatamente suavizar esse cenário desastroso seria a retomada da economia. Porque naturalmente as pessoas vão conseguir emprego, vão conseguir um emprego formal, com renda melhor, então essa dificuldade ela vai ser suavizada. A pesquisa identificou também que no Maranhão, 25,5% da renda vem de aposentadoria e pensão, 5% maior que a média nacional, que é de 20,5%. Um intervalo bem rápido, eu volto já com os novos escritores apresentados na Feira do Livro em São Luís. O maior evento literário do Maranhão acaba neste fim de semana. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. A primeira baixa-mar vai ser às 4h58, com 0,6 metro. Pela manhã, a partir de 11h01, tudo muda, com préia-mar de 5,1 metros. Às 17h15, volta a baixa-mar com 1,1 metro. E o sábado encerra com préia-mar de 5,3 metros a partir das 23h14. A Feira do Livro termina neste fim de semana e com certeza marca de forma muito positiva a vida de muita gente. Nesta 13ª edição, o mergulho nas obras de Aloísio Azevedo e a revelação de novos escritores que traduziram nas páginas as experiências de vida que agora são divididas com os leitores. E olha que estreia, viu? No maior evento literário do Maranhão. Esta semana foi uma das mais importantes da vida de Neusilene. Ela lançou o seu primeiro livro de poesias. Na obra, reflexões e sentimentos que marcaram uma das fases mais difíceis da sua vida, a depressão. Comecei a escrever depois que eu tive uma doença, depressão, entendeu? Eu tive depressão, mas aí eu superei. E aí, da depressão, eu conheci o CRAS, aí eu comecei a escrever poesia, tive uma inspiração. Da depressão, eu comecei a escrever, entendeu? Eu comecei a escrever poesias, e essas poesias relatam da minha vida, do meu sentimento, meu momento de dor, de alegria, de tristeza. O talento dela para a literatura foi descoberto por meio de um projeto desenvolvido pelo CRAS no bairro Liberdade. Ela é um dos resultados, da política de assistência social. É uma das famílias que chegou no CRAS e aí com alguma vulnerabilidade social e hoje está praticamente superada. As obras da Feira do Livro guardam várias histórias. Além da Neusilene, que encontrou na poesia a força que precisava para superar a depressão, nós também vamos conhecer a história de um adolescente que cumpre medida socioeducativa. Há 50 dias da liberdade, ele pretende ter uma vida diferente, desta vez com a literatura. O que eram apenas textos soltos sobre o seu processo de ressocialização na FUNAC se tornou o primeiro livro deste jovem, que sempre se identificou com a disciplina de língua portuguesa. A partir do primeiro momento que eu me identifiquei com o livro, que eu passei a folhear as folhas e
absorver aquilo que o livro tinha para mim. Cresceu um amor incondicional dentro do meu coração pela literatura, que acabou resultando num livro meu mesmo. Sem ainda definir a profissão que vai seguir, de uma coisa ele tem certeza: nunca vai deixar o seu talento com as palavras para ajudar a quem precisa. Eu vejo a literatura como mais do que uma profissão, eu vejo a literatura como um auxílio espiritual, mental, emocional. Neuzilene quis encerrar a entrevista falando de amor. Saudade não é saber que um dia estive longe de você, mas sim saber que um dia estive pertinho de você. Vontade de ter comigo, fazer eu crescer e amadurecer. Saber que em segredo já gostava de você. E agora sim, sextou. Aproveite bem o seu fim de semana e na segunda-feira eu estou de volta com JG a partir das 6h30 da noite. Até segunda, fique agora com os analistas Natanel Júnior e Geraldo Ense. Tchau!